Bem, né? Amigo. Doutor, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado obrigado à Televisão de Sucesso, também cumprimentar uma vasta equipa que está por trás das câmaras, também o telespectador lá em casa que espera que esse tema central de hoje seja um tema que vai alavancar uma plataforma de uma boa educação nas crianças em casa. Tudo bem, já temos aqui o Vladimir. Vladimir, Olá, tudo bem? bem-vindo ao programa Música Bonita. Obrigado. Obrigado a todo também o telespectador lá em casa. Obrigado também a todos que têm dado a força. E a tia grandiosa. A vocês. Obrigado pelo carinho. Olha, é assim, na verdade, nós estamos aqui para tratar de um assunto que acaba preocupando não só os pais encarregados de educação, como também, de modo geral, a nossa sociedade. Temos muitas crianças que não têm inclinação, não têm gosto, não têm vontade de estar na escola. Falo desde a idade dos 5, né, até o intervalo dos 10. E falo também para os que estão nas secundárias. Temos adolescentes também que saem de casa dizendo que vão à escola, chegam lá, o que fazem? Ficam fora, outros a consumirem álcool, drogas, porque o número de consumo de drogas, o índice de consumidores de drogas nos adolescentes aumentou bastante. Mas o que está por detrás, por isso é que temos aqui o nosso educador infantil para poder nos ajudar a esclarecer. E você em casa aproveita agora, manda a sua questão no Facebook, daqui a pouco nós vamos conferir a sua preocupação. E quem sabe também o nosso professor vai dar aqui algumas dicas, não é? É isso mesmo. Então vamos a isso. Primeiro, é importante falarmos sobre este tema, não é? Dizer que é um tema que a Televisão de Sucesso está de parabéns, não é? Porque existem muitas coisas que acontecem por trás da porta e também por trás da porta das nossas escolas, né? A partir da educação infantil até o adolescente, até o próprio adulto. Esse tema toca muito nas mães porque nós entendemos como educadores que, na verdade, existem filhos que estão nesse gênero. Então, o que está a acontecer por trás disso tudo é nós primeiro descobrimos o que acontece quando a criança sai de casa. É a primeira coisa que nós devemos entender. O que acontece? Qual é o tratamento que a criança tem dentro de casa e fora de casa, não é? Então, a plataforma aqui deste tema é entender o ambiente que nós, como encarregados, como família, tratamos os nossos filhos dentro de casa e quando saem o que eles transmitem, que é o espelho que está dentro de casa. É o primeiro tema, a primeira coisa que nós devemos entender. Pois, então, aquilo que aprendem em casa é aquilo que acabam se tornando fora? Sim, nós podemos dizer sim, porque a criança ela tem dois pormenores. Em casa é uma cara, fora de casa é uma outra cara. Então, a partir do momento que a criança começa a ter essas dificuldades de desentendimento em casa, nós, como encarregado de educação, ou como os pais, famílias, deveremos ser muito rígidos naquilo que é educação dentro de casa. Quando é não, é não. Quando é sim, é sim. E também deveremos ensinar os nossos filhos que fora de casa é não e é não. Não é? Porque se eu digo não em casa, ela fora de casa diga sim, então alguma coisa que nós estamos desenvolvendo a qualidade da educação, não é? Não podemos poupar os nossos filhos. Também não estamos a dizer que não podemos exagerar. Nós deveremos dar continuidade naquilo que os nossos pais nos deram, passar para os nossos filhos. Então, a educação é muito rígida dentro de casa. Um pai tem que ser muito rígido naquilo que é educação, não é? Falou, o filho entendeu. Se não entendeu, temos que ter maneiras de fazê-lo entender. Nunca é mau castigar o seu filho. Não é mau dar um castigo ao seu filho. Nunca é mau. Quando tu castigas o seu filho, estás a ensinar a ele aquele não dentro de casa, aquele sim dentro de casa, aquele não fora de casa, aquele sim fora de casa. Estamos juntos? Então, são os primeiros passos que nós temos que fazer.
Então, quando isso acontece fora de casa, a criança ou o adolescente vai logo lembrar-se, dizer que papai em casa, não, assim, foi assim. Tinha que fazer uma coisa errada, dentro de casa, fora de casa acontece a mesma coisa, o miúdo ou a criança vai dizer que não, lembrou-se daquele castigo que o pai que deu, um castigo mesmo que ele pôs a pensar e refletir, e ajuda ali que aquele ambiente fora de casa vai desenvolver aquele que é o espelho da educação dos pais dentro de casa. Ok. Então, doutor, está a querer dizer aqui o educador que tudo parte de casa, tudo parte da informação que é transmitida a esta mesma criança, mesmo a partir de casa. Sim, e isso parte de casa, e também temos o que nós chamamos o auxiliar. O nosso auxiliar já é a escola. Sim. A escola faz parte do nosso, que vai nos auxiliar. Então, em casa já tem uma educação. O miúdo sabe, o adolescente, o miúdo sabe que de casa saio, vou à escola. Então, nós como educadores, levamos estamos a auxiliar os pais, né? Auxiliar a criança para continuar naquilo que é uma boa educação para o desenvolvimento da própria criança e do próprio adolescente. Mas um ponto aqui importante. Todo pai sempre quer transmitir, sempre quer ensinar coisas boas ao seu filho. Estas crianças que nós vemos, estes adolescentes que nós vemos com maus comportamentos, será que é porque os pais tinham a intenção de fazer com que estas crianças crescessem ou tivessem este tipo de pensamento? Não, os pais, acredito eu, que passam um tipo de informação e a criança pode não seguir. Há muitos pais que educam bem os filhos, mas estes filhos acabam se comportando mal fora de casa, não levam aquilo que aprenderam em casa, vão para fora de casa e acabam fazendo coisas que nem sequer aprenderam com os pais. Estes casos também temos que prestar muito atenção e daqui a pouco vai desenvolver, mas deixa só perguntar ao Valdemar, como é que eras no tempo em que frequentavas a escola? Gazetavas, né? Não, mano, eu acho que, deixa-me dizer o seguinte, eu cresci numa família de muita regra e meu pai era muito rígido conosco, tanto na educação. Sabes que a primeira vez que eu comecei a namorar, a última vez que minha mãe encontrou com uma moça no quarto, ela disse que, olha, já são 18 horas, ela tem que ir para casa. Para dizer que nós crescemos não com medo, mas com respeito. Há duas coisas que as pessoas têm que levar como educação. Há dois tipos de educação que a gente encontra para uma criança que quer iniciar a dar os passos para a vida, né? Temos aquela educação moral. A educação moral é aquela que a gente encontra na sociedade, com a tia, com o tio, com os irmãos, com os primos, com os vizinhos. Mais é aquilo que a gente tem como os nossos pais. É assim, os pais, quando dão educação, não podem esperar que seja o vizinho, ou amigo do vizinho, ou a terceira pessoa que possa dar uma educação. Porque essas coisas de ter educações dos terceiros é que vem afetar a parte psíquica mental da criança. O que quero dizer? A criança há duas formas de educar a criança. Se tu dizes que a educação que eu dou à minha filha é da porrada, fica a saber que estás a semear um mico na cabeça, que ela onde vai estar, o que ela vai perceber é porrada. E o que muitas das vezes que a gente encontra nas escolas, que é educação cívica, é sobre o desenvolvimento daquilo que a gente encontra na sociedade. Como que nós éramos antes, como que nós pretendemos proceder e como é que vamos ser amanhã e que educação que eu trago de casa e como é que devo desenvolver ela. Isto parte de um processo que não é muito fácil, tanto dos professores, tanto dos pais. Por isso hoje nas escolas temos aqueles conselhos dos pais, temos os conselhos também, quer dizer, temos chefes da turma, quer dizer, existem pessoas capazes de poder observar o comportamento que cada um tem na escola. Quer dizer, entre nós acabamos tendo um espírito ou uma razão de auto-nos avaliar. Olha, este colega procede-se mal, se procede-se mal, não vem à escola, falta muito, consome algo, ou procede-se a maus vícios. Quem é o pai? O que é que pode-se fazer? Chama-se o pai.
Existem aqueles conselhos pedagógicos que as pessoas agora aconselham as crianças, procura saber da criança, o que é que está a acontecer, o que é que deve ter falhado. E muitas das vezes a rebeldia destes jovens ou das crianças hoje em dia é os mimos quando forem exagerados. Uma criança quando cresce... É preciso impor limites impor quando limites, o assunto são dos mimos mimos. para os nossos filhos. Exato. Quando a criança sabe dizer que eu recebia 5 meticais para comprar bagia ou doce. Na altura nós, se calhar, no metical não recebíamos. Nós íamos com marmita na escola. Estão a falar da educação que nós tivemos ontem. Mas a educação atual não. Olha, a filha da vizinha vai com lanche, vai com uma sanduíche, vou com pão de ontem, com manteiga. E aí surge aquele espírito que ele está a ver bem ou não está a ver bem, mas eu tenho pais que estão a trabalhar. E essa frustração, essa falta de atenção, de ensinamento, porque nós, os pais, que ensinamos nossos filhos, que papá hoje não tem, mas amanhã quando tiver vai dar. Percebes? Papá ensinou-te para tu cresceres assim. Essas são as funções que nós temos em casa. Mas se tu não permite dar esses passos aos seus filhos, que eles cresçam com essa educação na cabeça, é aquilo que a gente vê hoje. As crianças crescem rebeldes, mal criados, sem direção, são autoritárias, porque não tem uma direção que vem da base, que é a família. Né? Por isso tem chamado a atenção aos jovens. Quando querem ser pais, é preciso pensar bem, tem que estar presente para ser pai. Não espera que a mamã ou a empregada tenha que educar. São aquelas pessoas que a gente vê hoje, não tem tempo para dar educação à criança, a empregada vai educar, vai dar tal, ou vai maltratar, porque é assim que ela aprende que deve ser ensinada, porque ela não sabe até que ponto a criança é rebelde, até que ponto que ela deve te entender ou deve perceber as coisas. Isto faz parte dos nossos ensinamentos como pessoas. E há muito tempo, nós jovens, ou seja, eu tive aquela vida de crescer com as irmãs na igreja, whatever. A minha educação era muito disciplinada. Então, sente que o fato das pessoas, das crianças, nós não trazemos esta cultura de frequentar a igreja para os nossos filhos também contribuir para que elas se desviem? A rebeldia, sim, porque na igreja nós temos ensino bíblico desde pequeno até lá o grande. Ensina essas pessoas a terem cultura de amor, porque o que falta, o vazio, quando é o amor, a pessoa cresce com a atitude de que ele é poderoso e faz tudo, é capaz. E isso muitas das vezes nós encontramos no nosso seio de convivência. Eu acho que é aquilo que devo contribuir. Olha, Grandiosa, eu estou aqui a ouvir ela falar. Tu já és pai? Graças a Deus sou pai dos meus irmãos. Ele tem uma maturidade fora do sério para a idade dele, para aquilo que é a juventude, a fase em que ele está. Que idade? Eu hoje trabalho... Que idade? Qual é a idade? Não, mas olha, falando assim, nem falando do jeito... Sim, Grandiosa, mas falando do jeito que ele está a falar, parece que ele já é pai e tem mesmo responsabilidades. Não estou a dizer que ele não tenha, mas eu gostei de ouvir. Bem, eu sou... Vindo de um jovem, gostei de ouvir. É importante, assim, isto é para mostrar que os jovens hoje em dia estão com uma visão diferente. E tem a base de casa, tem aquele TPC que os pais fizeram muito bem, não é? Só não sei como, se o TPC vinha certo assim ou como vinha errado, né? Ele vinha, o jovem que vem dizendo que aquilo que eu entendi que foi a base, a plataforma, tudo parte de casa. Foi a palavra-chave. Parte de casa. Se em casa não conseguimos ter uma plataforma rígida, acredito nós, ou acreditamos todo telespectador, que por mais que saímos fora e aquela criança sempre vai ter uma rebeldia, vai ser rebelde. Mas quantos pais já foram rígidos, até prontos, usar vários métodos, mas as crianças, os filhos, são mal comportados. Exatamente. Isso contribui porque vamos falar também das amizades, não é? As amizades dos nossos filhos, não é? Preciso controlar, exatamente. vigiar-nos. Sim. Nós temos que controlar as amizades dos nossos filhos, temos que controlar, sabe? Nunca é demais. Eu, como pai, como encarregado dos meus filhos, procurar saber com quem meu filho brinca. É isso. Eu tenho que saber com quem meu filho brinca, com quem minha filha brinca, o que faz, o que estão a fazer, não é? A que horas é que voltam, a que horas é que estão... Essas coisas todas. Porque se não entramos neste caminho,
é o que nós vamos começar a ver a indisciplina fora de casa, não é? Se a minha filha tem uma amiga que tem umas amigas que têm um comportamento mau, eu tenho que saber. Às tantas, a minha filha, o meu filho pode ser um espelho para aquelas crianças, mudar da atitude daquelas crianças. Então, tudo parte de casa, mas também é extremamente importante para que nós possamos saber quais são as atividades que os nossos filhos têm. Então, essa plataforma vai nos ajudar, nós como pai, a ajudar a nossa sociedade, todos os jovens, os adolescentes, um controle em termos de desenvolvimento da sua educação e comportamento fora de casa.